Inúmeros estudiosos, cineastas e artistas já se debruçaram sobre a vida de Jesus. Mais recentemente, uma grande produção norte-americana tem feito bastante sucesso, a série The Chosen, ou Os Escolhidos, que ilustra o cotidiano de Cristo com os seus discípulos. Estes foram os primeiros destinatários do anúncio do reino de Deus e da paixão, morte e ressurreição do Messias. E a oração é o primeiro passo para acertar a mente e também o coração. Por isso, vocês me veem fazendo isso sempre. Então nos ensine a orar como você. Por favor. Quando oramos, temos que ter certeza de começar reconhecendo o nosso Pai Celestial e a sua grandeza. Então podem dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E todos nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa. Então dizemos: venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E como pedimos. Cristo, com sua encarnação, assumiu a condição humana, exceto no pecado. Entregou sua vida em favor dos homens para que recebessem a salvação e a esperança de uma vida nova. Penso que o que eu gostaria de dizer para as pessoas que têm experienciado uma vala nas suas vidas é que tenham fé e que tenham alguém ou alguma coisa para acreditar. Para mim, é Jesus porque é Deus. Há sempre um motivo para se ter esperança. Os tempos mais difíceis na sua vida vão automaticamente passar. Isto é algo temporário. Ao colocar a sua vida e a sua fé completamente em Deus e nas suas promessas, serás capaz de superar qualquer provação através de Jesus. Qualquer obstáculo poderá ser superado através da fé. Any obstacle can be surmounted through faith. Foi no seio da Sagrada Família de Nazaré que Jesus cresceu e foi educado nas tradições do seu povo. Anualmente subiam para Jerusalém por ocasião da Páscoa. Contudo, o significado da Páscoa vem bem antes do sentido das celebrações do povo hebreu, os antepassados dos judeus. Nós estamos aqui com o Frei Herculano Alves, capuchinho, especialista em Bíblia. Qual é a origem da festa da Páscoa? Antes dos hebreus, como se deu essa origem? A Páscoa é uma festa de primavera. O calendário daquela altura começava com a lua cheia do equinócio da primavera e, portanto, o equinócio de primavera calhava sempre mais ou menos nesta altura em que temos a Páscoa. Quer dizer que nós, atualmente, celebramos a Páscoa exatamente no tempo em que começava a primavera. A lua cheia da primavera era a grande festa dos pastores, era o grande sacrifício oferecido ao Deus Lua, que tinha no Médio Oriente Antigo o nome de Deus Sin, e era o Deus protetor dos rebanhos. Os rebanhos e os pastores passavam por grandes perigos, porque estamos a falar de uma época de mais ou menos há 9.000 anos, a esta parte. Portanto, 7.000 antes de Cristo. Ou seja, para aquelas pessoas que pensam que a Páscoa foi em Cristo que inventou, enfim, é só para esclarecer que isso não é verdade. E, portanto, Jesus celebrou a sua Páscoa no seu tempo, no tempo em que tocou viver já durante o Império Romano. Mas a sua pergunta referia-se à época dos pastores, que é uma época que está ligada à primeira domesticação dos animais na região do Médio Oriente Antigo. E aquela grande festa era uma festa de pastores, como depois, logo a seguir, vamos dizer, a festa dos lavradores, quando começou a agricultura, ou quando começou a pastorícia. Naturalmente, a pastorícia podia começar apenas depois dos animais estarem domesticados, porque os rebanhos dos pastores são com animais domesticados. Os pastores não guardavam os animais selvagens, como é natural, não é? Então, daí que esta Páscoa terá 9.000 anos, esta parte. E depois com o povo hebreu, que com nós lemos no livro do Êxodo. O povo hebreu, ainda temos uma outra Páscoa antes. É que o rito dos pastores, convém lembrar, para sabermos o que é a Páscoa e o que é a Eucaristia, que sabemos hoje,
Até lá nós temos 6 níveis, 6 Páscoas. Nós temos a Páscoa dos pastores, temos a Páscoa dos lavradores, temos a Páscoa dos hebreus, temos a Páscoa dos judeus, temos a Páscoa de Cristo e temos a nossa Páscoa. São 6 Páscoas. Ou seja, a mesma festa, com graus diferentes, com épocas diferentes e com ressonâncias históricas diferentes. Mas os elementos essenciais da Páscoa estão lá desde o início. Os hebreus eram povos seminômades, acreditavam no Deus único, organizavam-se em tribos comandadas pelos patriarcas e dedicavam-se à agricultura, pecuária, artesanato e comércio. Uma seca no Vale do Jordão fez com que os hebreus se deslocassem até os domínios egípcios por volta de 1800 a.C., onde foram escravizados por séculos até a sua fuga, episódio que ficou conhecido como Êxodo. Neste contexto, surge a Páscoa hebraica. Depois, então, dos pastores, lavradores, a Páscoa dos hebreus, que nós vemos no livro do Êxodo, como o autor bíblico Exato. também coloca ali as palavras de Deus prescrevendo a Páscoa dos hebreus. Então, o senhor poderia também recordar agora a Páscoa dos hebreus? Páscoa dos hebreus, exatamente. Vai recolher as duas coisas dos pastores e dos lavradores. Vai recolher, por um lado, o cordeiro que ofereciam os pastores, com todo o mesmo cerimonial, e depois vai aceitar também o pão, o primeiro pão, que é chamado depois o pão ázimo. Porque havia a ideia que o pão do ano anterior, o ano começava nessa altura, o pão do ano anterior tinha os espíritos maus. Então tinha que se acabar com o pão velho, para depois comer o pão novo unicamente, e portanto sem fermento, pão ázimo. Nós ainda hoje na Eucaristia temos pão ázimo por causa dos lavradores de milhares e milhares de anos. Porque o povo hebreu, como estava já a perguntar, aceitou este ritual, aceitou estas normas dos pastores que eram tradicionais daquela região, e por isso eles celebravam a Páscoa daquela maneira. E a primeira vez que eles celebraram foi no Egito, na saída do Egito. Daí que, na saída do Egito, eles celebram como uma festa de libertação. Ele é de libertação, reparem, já nos pastores, espíritos maus, é de libertação do pão fermentado, como vai dizer São Paulo mais tarde, dos espíritos do pão velho, e agora a Páscoa da libertação do faraó, da saída do Egito. E essa Páscoa de Êxodo 12 tem esse sentido também. Mas recolhe as duas anteriores, exatamente. No livro do Êxodo, o autor sagrado apresenta as prescrições reveladas a Moisés de quando e como deveria ser celebrada a Páscoa. Conhecida pelos judeus como Pessá, palavra do hebraico que significa passagem, a festa era celebrada de acordo com o calendário hebraico lunisolar, isto é, baseado nos ciclos da lua e do sol. A comemoração começaria no dia 14 do mês de Nissan ou Abib, o primeiro do ano. O nome Nissan tem origem babilônica e Abib consta na Torá e significa primavera, estação do ano em que se celebra a Páscoa. Quais os elementos também de cada dia, da Páscoa dos hebreus? Porque tinha alguns... Tem no livro do Êxodo, alguns detalhes. Isso, mas isso entende-se melhor com a Páscoa dos judeus. Sim. Conforme é celebrado até os dias de hoje? Exato. Sim. Porque a Páscoa dos judeus já não é a mesma Páscoa, não é a mesma Páscoa, é a mesma Páscoa, mas com algumas mudanças, não é verdade? Então quer dizer que os judeus, é que nós chamamos judeus. Há o mesmo povo, mas uma época posterior, em que o povo já está apenas na Judeia. O reino de Israel no norte tinha desaparecido, já não se trata dos israelitas, muito menos dos hebreus, trata-se agora apenas dos judeus, que têm a sua Páscoa com os elementos antigos, mas já de outra maneira, no sentido em que eu disse, há um bocadinho, não sei se disse, que a Páscoa é uma festa familiar. É outra palavra importante na Páscoa, família, a família reunida. Então a Páscoa era familiar, separada nas aldeias. Mas como havia pagãos misturados com os judeus, daí que as autoridades do templo achavam que estava a ser profanada a festa da Páscoa, então o rei Ezequias, que a Páscoa tinha de ser celebrada unicamente em Jerusalém, pelas famílias em Jerusalém. E então, se uma família era muito pequenina para comer um cordeiro,
convidava-se outras pessoas para se juntar àquela família. Então era uma família muito própria, uma família ad hoc, diríamos assim, para fazer a festa da Páscoa. Então lá, o ritual era muito interessante. No tempo de Jesus, exatamente era este. Enquanto a mãe limpava a casa ou a tenda de tudo que fosse fermento velho, procurava as migalhinhas mais simples, mais pequeninas, que pudesse estar em casa, como se fosse um espírito mau. Estão a ver? E enquanto isso, o pai, com o cordeirinho aos ombros, ia ao templo para o oferecer em sacrifício, ou seja, sangrar, e aquele sangue dos cordeiros era lançado junto ao altar dos holocaustos, no recipiente próprio, dado a Deus. O sangue é sempre dado a Deus, porque o sangue é símbolo da vida, Deus é o Senhor da vida, toda a vida vem de Deus e, portanto, o sangue é de Deus. Acabou. Não podia ser usado em cerimoniais, diríamos de outra maneira, muito menos deitado fora, como se fosse lixo, diríamos assim. Então quer dizer que esse ritual, depois ele vinha com o cordeirinho já sangrado e preparado para a ceia. Então era preparado na ceia pascal, a ceia pascal começava à noite, naturalmente, que faziam os pastores. Depois da primeira estrela no céu, começava o dia, começava à noite. Começava o dia seguinte já. Daí que o dia 14, como diz São João, era o dia da preparação de tudo. Preparar a casa, eliminar o pão ázimo, preparar o cordeiro, eliminar o cordeiro, todos aqueles preparativos que eram minuciosos. E a partir daí começava a festa com a refeição de noite. A ceia pascal era feita numa cerimónia religiosa, não era uma jantarada, diremos assim, não era uma comezaina, como costuma fazer-se às vezes, mas era uma ceia profundamente religiosa. E depois havia o tal memorial. Memorial é muito importante, a palavra memorial. Porque todos os textos da Páscoa lembram todas as gerações para isto, em todos os lugares nos encontrados, etc, etc. Ou seja, o memorial torna presente um facto antigo. Não é? É uma espécie de, como nós chamamos na catequese, um sacramento, não é? O memorial atualiza o fato antigo. Então quer dizer que o próprio Jesus na ceia diz: faça isto, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, faça isto em memória de mim. São as 3 grandes palavras que Jesus diz. Estas são as prescrições apresentadas no livro do Êxodo. Os hebreus deveriam sacrificar um cordeiro sadio de 1 ano, no dia 14 de Nissan. O animal seria assado inteiro e então consumido. Os hebreus também comeriam pão sem fermento e ervas amargas. O sangue do animal era utilizado para marcar os umbrais das portas das casas. A comemoração da Páscoa aconteceria por 7 dias, quando não se poderia consumir alimentos com fermento. Por gerações, a Páscoa judaica é inaugurada com o Seder, isto é, um jantar no qual as famílias reúnem-se para relembrar e celebrar a libertação do povo hebreu. O jantar é realizado dentro de uma estrutura litúrgica que inclui a leitura do Haggadah, um livro que contém a história da libertação dos hebreus e a antiga aliança de Deus com seu povo, e o consumo dos alimentos, cada qual com sua ordem específica. Cristo se utilizou da sua tradição para instituir a Eucaristia, para estar ali com os seus... Não necessitou de inventar nada. Jesus utilizou a Páscoa como ela estava, porque toda a sua paixão, a sua entrega totalmente à humanidade, à cruz, foi uma festa pascal, sem dúvida nenhuma. O que se distingue, o que se discute e o que se fala muito é se Jesus celebrou mesmo aquele ritual, chamado Sidur em hebraico, ou Seder pascal, como a gente diz, mas de facto eles faziam aquela cerimónia com toda a profundidade, com toda a espiritualidade pascal, que é uma espiritualidade profundamente interessante e necessária. Jesus celebrou a festa familiar também, com a sua família, que era a família dos discípulos, não é? Família dos discípulos. Não chamou os familiares, enfim, de Nazaré, chamou os seus familiares, que eram aqueles que viviam com ele todos os dias. Foi assim que ele quis a sua Páscoa, no seu salão, no seu dia, na sua hora. Na hora em que ele sabia que ia ser preso,
ia ser morto e ia ressuscitar. Como ele anunciou desde antes, fez 3 anúncios da paixão, e estes 3 anúncios incluíam também este anúncio da morte e, portanto, do tempo pascal. Então, nesse sentido, a Páscoa, desde os pastores até os lavradores e até hoje, essa Páscoa tem sempre os mesmos elementos, que é o sangue, que é o pão, simbolizado, o vinho simbolizado, o sangue simbolizado no vinho, e foi assim que Jesus nos entregou a Eucaristia. Mas os elementos importantes, com aquele memorial, com todo esse ingrediente, diríamos, de purificação, esse ingrediente diríamos, de oferta e de libertação, não é? Que ele veio trazer ao mundo. Cristo muitas vezes se diz, Cristo é a nossa Páscoa. São Paulo que diz, Cristo é a nossa Páscoa. Porquê? Cristo é o nosso libertador, é a mesma coisa, não é? Nessa mesma ceia da Páscoa, Cristo inaugurou a nova aliança e lavou os pés dos discípulos. A partir daquela noite, o cordeiro pascal imolado seria o próprio Cristo. Ele não mais oferece um cordeiro para ser imolado. Ele dá a si próprio como verdadeira oferenda. Ele proferiu também o Kiddush, a bênção sobre o pão e o vinho. Contudo, este alimento e bebida se tornariam seu próprio corpo e sangue. Um recanto de oração e retiro pessoal. O Jardim Bíblico dos Capuchinhos, em Fátima, reproduz locais das Sagradas Escrituras e por onde Jesus passou e viveu os últimos dias de sua vida terrena. Pode-se encontrar o Jardim das Oliveiras, onde passou pela agonia, e o cenáculo, onde instituiu a Eucaristia, o sacerdócio e lavou os pés dos discípulos. O grupo de missionários da comunidade Igreja em Missão, ligada à paróquia da Quinta do Anjo, Setúbal, promove até o Pentecostes a exposição A Última Semana de Jesus Cristo no Mundo Judaico, uma mostra que pretende fazer os fiéis crescerem no conhecimento da Palavra de Deus. As pessoas muitas vezes têm dificuldade em reconhecer, em perceber esta transição do judaísmo para o cristianismo, seja das tradições judaicas, seja das tradições cristãs, perceber ali como é que isso aconteceu, como é que Jesus, sendo judeu, digamos assim, vai buscar elementos do próprio judaísmo para o cristianismo. E uma coisa interessante que é uma coisa que as pessoas despertam-lhes muita curiosidade, porque depois começam também a associar entre coisas que vivem, entre coisas que na sua fé têm características que depois percebem, afinal isto veio daqui e da acolá. Tudo feito pelas mãos dos missionários, e o trajeto começa no discurso de Jesus após a entrada triunfante em Jerusalém. Estamos aqui na exposição A Última Semana de Jesus Cristo no Mundo Judaico para contar um pouco dessa narrativa, dessa catequese, dos últimos dias de Jesus Cristo até acontecer a sua paixão, morte e ressurreição. E por isso eu estou aqui com o Fábio Soares, que vai nos falar especificamente aqui, a começar desse ponto, o que aconteceu e que foi caminhando a trajetória de Jesus nos seus últimos dias. Nós temos aqui uma das cenas mais emblemáticas da última semana de Cristo, que é precisamente quando Jesus vai purificar o templo. Purificar o templo em que sentido? A gente olha para o templo e a gente não pensa que estavam ali uma cambada de bandidos, uma quadrilha ali armada. E não é isso que estava a acontecer. Estava a acontecer algo que precisava de acontecer, que era certo, mas que revelava todo o mal que existia no ser humano, que era o câmbio da moeda, que tinha que ser feito da moeda civil para a moeda que era usada no templo, o shekel, que era a moeda usada no templo. Então tinha que haver quem fizesse este câmbio, tinha que haver. Também estava ali os cambistas, que era quem vendia os animais, que era essencial que alguém estivesse a fazer isto, porque havia pessoas de todos os lados. Então estas pessoas tinham vindo a Jerusalém. Fazer o quê? Oferecer os seus sacrifícios. Tinha que haver alguém a vender os animais. Estas pessoas estavam a fazer este serviço à comunidade. Mas o que é que estava por trás deles? O que é que Jesus vê? Jesus chega lá no domingo, depois de ser aclamado, à entrada de Jerusalém, vai ver o templo e vai-se embora. Não diz nada. Mas o que Jesus vê deixa-lhe de tal forma revoltado que se cumpre a palavra.
que é a palavra de Jeremias. Porventura este templo, onde o meu nome é invocado, é a vossos olhos um covil de ladrões. Mas eles estavam a roubar? Não estavam a roubar nada. Então qual era o problema na realidade? O que é que estava a acontecer neste sítio? Eles estavam a fazer o pior que nós podemos fazer com Deus, barganha, comércio. Estava-se a construir uma Babel dentro do templo, é um toma lá, dá cá. Eles estavam a fazer sacrifícios a que propósito? Era como um rito de ação de graças? Ou era como quem estava a tentar aplacar a ira divina com os sacrifícios que estava a oferecer? A questão para nós hoje, igreja, é muito diferente do que nós estamos a fazer. Qual é a nossa relação com Deus? É de quem quer aplacar ou conseguir comprar algum favor da entidade divina, ou com quem se está a aproximar do Pai, dando-lhe ação de graças? E por isso os expulsou. Em seguida, o visitante conhece os partidos político-religiosos do tempo de Jesus, como os fariseus, saduceus, escribas, zelotes e essênios. Além dos espaços do Templo de Jerusalém, como o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Muitos são os elementos até hoje usados pelos judeus. Na entrada da casa de todo judeu, deve ter o mezuzá, que contém o Shema Israel. Ouve Israel, Adonai é o nosso Deus. Durante as orações matutinas, os homens põem uma espécie de xale denominado talit, com franjas pendentes em seus 4 cantos. A quipá é outro adereço masculino. Cobrir a cabeça é um sinal de respeito no Oriente, tanto quanto descobrir a cabeça o é no Ocidente. No mesmo corredor, a lembrança dos judeus vítimas do Holocausto no século XX. O trajeto faz aproximar-se ainda mais das últimas horas de Jesus Cristo. Era chegada a sua hora. Então, nós estamos aqui numa cena também bem especial, que vai representar a última ceia, e que nós vamos mostrar alguns elementos da ceia judaica, porque Cristo, como judeu, estava inserido num tempo, num contexto, numa cultura, mas naquela última ceia, Cristo inaugurou um novo tempo também, em que ele instituiu a Eucaristia, instituiu o sacerdócio, lavou os pés dos discípulos, e agora também o Fábio vai nos explicar. Bom, aqui esta cena é talvez das mais provocadoras para a nossa forma de pensar. Nós olhamos para esta cena e temos muita dificuldade de identificá-la. Começa logo por aí. Toda a gente faz a mesma pergunta. Não percebem o que é que está aqui a acontecer. Tem muitos elementos, mas isto era o mais parecido a uma mesa judaica. Uma mesa judaica, o primeiro elemento que não tinha era mesa e cadeiras. Começamos por aqui. Era uma coisa muito em U, mais em U, e uma coisa muito circular. As pessoas estavam à volta. Então era no chão. E é o que aqui está. Temos aqui algumas toalhas, temos jarra. Esta toalha e esta jarra, o mais provável é que estivessem à entrada da porta da casa e não aqui. Porém, Cristo trouxe-a para aqui. Pelo simples facto que nenhum dos apóstolos quis fazer este trabalho, lavar os pés. Como não havia escravos entre eles, havia de ser o mais novo, João. Mas mais novo não o fez também. Todos estavam sentados. E dá a sensação que Jesus esperou a ver se algum deles tomava ação, porque sentou-se também. Deixa ver se algum toma ação, mas nenhum tomou. Então levanta-se da mesa, tira o manto, quer dizer, nenhum fez, eu vou fazê-lo. Tanto depois pergunta, viram o que eu fiz? Vocês perceberam o que eu acabei de vos fazer? É isto que devem fazer. Este é o primeiro elemento, está aqui. Depois temos aqui, sobre a mesa, uma menorá. A menorá que é uma representação clara do povo judaico, o candelabro de 7 braços, que foi mandado fazer por Deus para colocar no tabernáculo primeiro. E temos, como elementos de comida, digamos assim, sobre a mesa temos pão, vinho e azeite. Para o geral, esta cena, se afastarmos-nos, ela parece um lagar. Ou seja, um lagar onde era onde antigamente, no tempo de Jesus, os lagares eram muito semelhantes a isto. Era uma pequena pia, feita, escavada no chão, onde se pisava, literalmente, e o vinho ia escorrendo para umas tinas. Aprova ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Temos também nesta última ceia um elemento que não é comum, é um baco, um bastão. Ah, sim, porque eu estava a reparar. Pastor, porque ele é o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas. Mas também é o bom pastor que nos ensina algo muito importante.
que é, ele é o alimento para as ovelhas. E prometeu-nos a nós todos a mesma coisa. Nós lemos o Salmo 23 de uma forma muito estranha, que é, o Senhor vai preparar uma mesa à vista dos meus adversários. Será que o Senhor me vai preparar uma mesa para eu comer à vista dos meus adversários? Ou eu vou ser o alimento para os meus adversários? Porque se nós olharmos para o Salmo 23 e para a última ceia, ele é o alimento para os adversários. Mas não tem sido assim que a gente está a interpretar o Salmo 23. A gente está a interpretar de outra forma. Que é, ele vai preparar uma mesa e eu fico todo contente à vista dos meus adversários. Não. Ele é aquele que foi da ovelha a cordeiro. E o caminho pascal é ir da ovelha a cordeiro, para todo o corpo de Cristo. Será que nós estamos a fazer esse caminho? Boa pergunta. E também essa cena representa a intimidade da ceia. Porque nós estamos, assim, no nosso imaginário coletivo, sempre com aquela cena de Da Vinci, aquele quadro, como se fosse todos de frente para a fotografia. Histórica clara da última ceia. Mas, assim, na verdade, era um lugar que sentavam... como você falou, em forma de forma mais íntima, no chão, e também porque o judeu tem essa tradição, esse costume também de sentar à mesa apenas aqueles mais íntimos, não é mesmo? É familiar. Isto é a refeição como se chama o Seder Pascal. É mesmo este o nome. É uma refeição que é chamada o Seder Pascal. Hoje, os hebreus continuam a fazê-la. Há uma Haggadah, é um ritual todo, onde se faz a transmissão da fé dos pais para os filhos. Era feito de modo particular nesta refeição. Por isso era uma refeição onde Cristo assume a posição de pai. Se nós nos lembrarmos de uma citação que Jesus diz, filhinhos, não vos deixarei órfãos. Isto era quem fazia um pai no Seder Pascal. Jesus toma atitude de pai. E é interessante que noutra parte do Novo Testamento Jesus diz assim, aqui estão aqueles que tu me entregastes, e agora entrego-os como meus filhos. Ele que sendo irmão, afinal, entrega-nos como filhos. Ele assume o papel de paternidade sobre todos nós. Depois de dar o exemplo aos apóstolos, o Senhor saiu com eles e viveu sua agonia no Horto das Oliveiras. Foi julgado, condenado, flagelado e subiu até o Calvário. Na cruz, assumiu as dores e o pecado da humanidade inteira. Depois da sua via dolorosa pelas ruas de Jerusalém, depois de ter sido julgado, condenado, açoitado, Cristo conduz a cruz até o monte do Calvário. Então essa cena quer representar também isso e o Fábio vai nos explicar melhor os elementos que nós temos aqui. Okay. A primeira coisa a explicar é termos algum cuidado com o monte do Calvário. Verdade. Porque não era um grande monte, sim. Uma grande montanha e tal. Não. Está ligeiramente elevado. Mas era uma rua pública que toda a gente passava por lá. Esse é um dos motivos pelo qual Pilatos manda transcrever em 3 línguas o motivo da morte dele, porque passavam lá todo o tipo de línguas. Então, vamos supor, era uma via de muito acesso. Também é importante percebermos que o que importa esclarecer da morte de Cristo, que a gente olha para o Calvário e perde-se um bocadinho no sentimentalismo. Quase como que, coitadinho, se há coisa que Jesus, o Cristo, não foi coitadinho. Ele diz, eu dou a minha vida, sou eu quem la dou. A pergunta que ele faz a Pilatos é constrangedora. Ao Pilatos, tu julgas que tens algum poder sobre mim, Pilatos? Se eu quisesse pedir ao meu pai, ele punha aqui legiões de anjos, eu entrego, faz o que tens a fazer, Pilatos, cumpre. Então, este devia de ser a nossa maior alegria, devia de ser a cruz. É a grande alegria da nossa vida. Por isso Paulo, quando quer falar, diz, bom, olhem, resta-me só pregar uma coisa, Cristo e este Cristo crucificado. Sim. Não colocamos lá uma imagem, mas está lá a imagem da cruz. Sim. É que esta imagem é a imagem que devia estar nos nossos olhos. O que o matou não foi o peso da cruz. E a gente ainda anda a continuar a achar que foi o peso da cruz. Sim, que livremente Cristo se fez pecado, assumiu o pecado de toda a humanidade, como descrito aí nessas palavras, para isso, para a nossa salvação. E diz a palavra, agradou ao Pai moê-lo. Porque a única forma de nós estarmos aqui hoje é isto. Se não houvesse isto, nós não estávamos aqui. Sim. Por isso nós não podemos olhar para isto como um fatalismo histórico. Foi uma injustiça da humanidade. Não, foi o maior ato de justiça da humanidade, está aqui. Sim. Então, ele tomou
o nosso lugar. Sim. E, então é a placa É a com placa os diferentes com os- idiomas. Está em latim, grego e hebraico. Sim, Nós tentámos colocar, ser sempre o mais fiel à história, Sim. à arqueologia, porque já há muitos elementos hoje. Sim. Estudando, chega-se lá. Colocar também como seria uma coroa de espinhos, que eram feitos com os espinhos próprios de uma planta que lá havia. Nós fizemos uma coroa de espinhos, claro, é só para imitar, não é? Mas é Aham. para ter a noção do que seria uma coroa de espinhos. Porque na realidade isto era para fazer chacota de Jesus, porque o crime era, ele é o rei dos judeus. Ele morre porque é rei sim, dos judeus. aham. Então é por isso que ele morre. Então vamos coroar um rei, pôr um caniço na mão, um manto, e está aqui a lança que o fura, uma escada que era o que subia normalmente. Isto era o hisopo que lhe tentaram dar, o anestésico. Lhe tentaram dar, que era para ele beber, e assim que ele viu o que era, Jesus não se quis poupar de nenhuma dor. Sim. O Cristo não quis poupar. E a escada? A Tem... escada era para subirem, para tirarem o corpo. Ah, sim. Está aqui o lençol no qual receberam o corpo, e aquela imagem famosíssima que nós temos de Pietà, não é? Sim. Seria para tirar o corpo, descer o corpo e para entregá-lo o corpo. Sim, Nós temos a a Nossa imagem Senhora. da Virgem Dolorosa, não é? Cantamos no sábado, o Stabat Mater, diante da cruz, e é um bocadinho por causa disso. Ao lado temos duas cruzes, como podem ver. Nós quisemos retratar os cruzes pelos terrenos. Ah, Uma, cumpriu-se bem aqui a parábola do semeador. É um terreno, espinhos, pedras, Pedra. caminho, não dá nada, que não dá nada. Outro, recebeu e deu fruto, sim, do bom ladrão. roubou o céu. Sim. O ladrão é tão bom, É tão conseguiu bom. roubar o céu. Sim, é É verdade. isso que está aqui. E teve a garantia ali do próprio É o Cristo. único. O único que de repente gente teve sabe. a garantia. Nós sabemos, né? Este a gente sabe, este está lá. Este está Os lá. outros eu não sei, mas este eu tenho a certeza que lá está. Ah, Foi sim. dito da boca do Senhor. Sim. E Então, é isso que está aqui. muito bom. Então, que esse espaço da cruz seja, e quem vem visitar, que seja esse momento de meditação, Sim. como você mesmo disse, não é para ter pena de Jesus, mas para a gente se associar à paixão de Cristo também na nossa vida, completar e compreender também assim as cruzes da nossa vida. Há muito Cristo a carregar a cruz aí. Há muito Cristo a carregar a cruz. E nós que estamos aqui na missão, nós damos conta disso. Há muito Cristo a carregar a cruz. E a gente julga que a cruz é... Há cruzes que são horríveis e a gente não dá conta delas. Tornámos-nos insensíveis ao ponto de não ver gente a morrer ao nosso lado que tem cara de quem está muito bem na vida. Mas as pessoas estão a morrer numa cruz da solidão, o desprezo, o desemprego, mães solteiras, falta de paternidade, falta de consciência. É preciso ir, ser sireneu e ir ao caminho da via dolorosa de tantos. Descido da cruz, foi envolto no sudário e colocado num túmulo novo. O sepulcro estava vazio, o que causou espanto a Maria Madalena. Mas isso se transformou em alegria ao ver o Senhor vivo e ressuscitado. Estamos agora praticamente como Maria Madalena, que estava no jardim ali do sepulcro, onde Jesus foi sepultado, e ela se deparou com um sepulcro vazio e começou a chorar e se perguntar onde puseram o meu Senhor. Então, agora também o Fábio vai explicar para a gente todo esse caminho para que a gente vai também rolar a pedra do sepulcro também para uma forma de representar isso nas nossas vidas, né? Tirarmos as pedras do sepulcro e irmos à vida nova em Cristo. Esta cena foi tentado criar aqui um jardim, porque, como diz ali a legenda, no sítio onde ele tinha sido crucificado havia um jardim. E este é o jardim. E é neste jardim onde é colocado o corpo do Senhor, num sepulcro novo, escavado por José de Arimateia. Nunca ninguém lá tinha sido enterrado. E o comum era assim, eram grutas mais pequenas, nós fizemos-la maior, como é óbvio, porque a experiência que nós queremos é que as pessoas entrem lá dentro, e como vêm grupos grandes, para poderem entrar e terem esta experiência da solidão que é o sepulcro, porque o Senhor vem nos resgatar da nossa morte. Não é de uma morte futura. A gente às vezes está a comparar a ressurreição com uma existência eterna. E Jesus não nos vai dar uma existência eterna, mas uma vida eterna. E a vida eterna encontra-se agora, aqui. Por isso é preciso encontrarmos também a nossa morte, sabermos onde estamos mortos. E é esses sepulcros que ele vai chamar pelo nome. Fábio, anda para fora. E há gente que nunca encontrou-se morto.
então dificilmente vai se encontrar uma vida nova. Então ele vem e rola a pedra. E nós criamos esta sensação de rolar uma pedra. Porque é esta a sensação que as mulheres encontraram. A dificuldade que elas tinham era: quem nos vai rolar a pedra? Era a pergunta que ela... Porque a pedra era muito pesada, não é? sim. E a pergunta que tem que ser feita é: mas para que a pedra foi rolada? Foi para Jesus sair ou para elas entrarem? Boa pergunta. Que é uma pergunta a ser feita. Que às vezes pensa que rolou a pedra para Jesus sair. Não, Jesus não precisava da pedra. Era para nós podermos ver o sinal que ali está. Por isso é que ele rola estas pedras na nossa vida, para ver-se o sinal. E a gente às vezes quer esconder as pedras, que é os nossos pecados. Não. Expõe. Mostra de onde ele te tirou. Que eras tu? Ladrão? Que eras tu? Prostituta? Drogado? O que é que fazias? Qual foi a pedra que ele rolou da tua vida? Qual foi o teu Gilgal? Onde é que está? É importante nós fazermos esse memorial na nossa história. E entrar adentro do sepulcro. Então vamos lá. Vamos entrar? Uau! Quisemos criar mesmo este ambiente de escuridão absoluta, criar apenas umas pequenas luzes só para que as pessoas não se perdessem, porque senão a escuridão podia ser de tal tamanho que as pessoas podiam se perder mesmo, e expor o que seria um corpo. O que seria um corpo. Nós sabemos que o corpo não está cá, mas as pessoas não fazem muito bem ideia como é que as pessoas eram colocadas. Então eram enfaixadas e depois colocados os sudários. Não é? Era enfaixado e depois também havia os sudários. Nós sabemos que haviam dois, porque o Evangelho diz-nos que haviam dois. Não era um sudário só, eram dois sudários. Um ficava sobre a cabeça e outro sobre o corpo. E por isso temos aqui os dois sudários, para fazer essa memória. Pronto. Também neste corpo apresentamos as chagas, as feridas. E elas não estão em vão, porque a gente fala muito em atributos do corpo glorioso de Jesus Cristo. O grande atributo do corpo glorioso de Jesus são feridas. Sim. Esse é o grande atributo. E quando Cristo apareceu ressuscitado aos discípulos, tinha as marcas das suas chagas. Eles não conheciam pela cara. Eles não conheciam pela cara, não conheciam pela voz, mas conheceram pelas feridas. Como foi com Tomé, para ele crer. A gente anda à procura de um Jesus pela cara, mas ele vai se mostrar a nós no seu corpo místico. Sim. Pelas feridas. Sim. Então Jesus vai se apresentar uns aos outros pelos pecados uns dos outros, na misericórdia, no perdão, na graça. E isto está aqui, tem um fundamento só. Vai encontrá-lo. Sim, olha, está sim. no fundamento disto tudo. Olha, então, e qual o objetivo então aqui desse espelho? Quer dizer, foi por ti. Ai, que lindo. Por todos nós. Isto é para cada um de nós. E por causa dos seus trabalhos, o Senhor passou da morte à vida, das trevas, do império das trevas, à luz do reino, que é para onde nós vamos agora também. Vamos? Sim. Nossa, e aqui tem o impacto mesmo, da luz, assim, sim, da luz, assim, de um ambiente escuro aqui para claridade, Sim, porque para justamente assim a gente ter o impacto de Cristo também na nossa vida, né? Ele é a luz do mundo, iluminada da nossa vida. Sim, a gente nem consegue abrir direito os olhos. E a profecia para que se cumpra do profeta Isaías, que diz: por causa dos seus trabalhos, da sua vida, ele verá a luz. Tempo de vida nova e de esperar o Paráclito, conforme Jesus prometera que desceria sobre os discípulos no Pentecostes. No fim do percurso, a mesa que recorda Maria e os apóstolos no cenáculo e é sinal de partilha e comunhão para a igreja nascente. O Senhor já havia feito o envio à missão e deixou o Espírito Santo. Agora, as testemunhas da ressurreição de todos os tempos são chamadas a cumprir as palavras do Mestre. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.